Olá, professores, olá, gestores. Vamos iniciar a nossa formação. Vamos falar um pouquinho sobre a documentação pedagógica. Vamos falar sobre a composição do nosso portfólio, né, do ano de 2026, né? Vou iniciar compartilhando com vocês a nossa tela, tá? Só um momento, por gentileza. Vamos aqui procurar a nossa tela que será compartilhada. Só um momentinho. Aí. Ainda não está aparecendo o compartilhamento. Agora sim, estamos compartilhando aí com vocês sobre a organização do nosso portfólio do ano de 2026, né? Então, como será composto o nosso portfólio do ano de 2026? Né? Iniciando e segundinho, apresentação de slide, vamos lá, do início, pronto, vamos lá. O que é documentação pedagógica? A documentação pedagógica, ela é uma forma de registro, e um registro intencional, e um registro que nos leva a refletir sobre o processo de aprendizagem dos nossos bebês e das nossas crianças bem pequenas no seio. E esse processo é uma forma de registrar, de organizar e de interpretar esse processo, né? De registro e de reflexão desse processo de aprendizagem das crianças. E nós registramos o quê? Né? Nós registramos, né, a forma, né, dessas crianças, como é que elas convivem, como acontece o cotidiano das crianças dentro da escola, de forma que a gente torne visível o processo de aprendizagem das crianças e as interações dela dentro desse cotidiano. Então, assim, é um processo que vai muito além de simplesmente tirarmos fotos, fazermos registros e guardarmos papéis. Seria um processo de análise reflexiva de tudo que é feito durante o bimestre. Todas as documentações realizadas pelo professor durante o bimestre, ela precisa ser de forma intencional e reflexiva dentro desse processo de registrar e de organizar e de interpretar. O que diz a BNCC sobre esse processo de documentação pedagógica? Na BNCC, né, a documentação e avaliação, ela ocorre por meio de observação, registro e acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Então, a documentação seria uma estratégia de avaliação, mas não uma avaliação conforme nós estamos acostumadas a acompanhar. É uma avaliação que ela é contínua, né? A gente observa para correção de rotas, para pensar em novas experiências para as crianças. Então, ela não tem um objetivo de classificação, né? Ela visa a progressão das aprendizagens das crianças. Aí nós temos o autor Paulo Polk, que traz uma visão sobre a documentação pedagógica na educação infantil. Paulo Polk nos diz que a documentação pedagógica não é apenas um registro do que as crianças fazem, é tornar visível o pensamento das crianças, é uma estratégia de escuta, reflexão e intervenção. Ela serve para dar visibilidade aos processos de aprendizagem, não somente nos resultados. Né? Então, Paulo Foucault reafirma o que nos traz a BNCC, que nos deixa bem claro, né, que o papel da documentação pedagógica na educação infantil é dar visibilidade ao processo de aprendizagem das crianças, é trazer à tona esse pensamento das crianças, né, através da escuta ativa, né, e da reflexão e intervenção do professor. E o que é documentar? O que seria esse processo de documentar, na verdade? Documentar
vai muito além do ato de registrar. Documentar é interpretar o que o professor está vendo naquele momento, o que a criança está realizando durante uma proposta, né? E também vai além do tirar a foto, né? De tirar, registrar aquele momento. É preciso que o professor tenha aquele olhar atento para perceber, né? E explicar, né? O que está acontecendo ali. Ter aquela percepção, né? O que está acontecendo, né? Vai muito além de ver uma criança brincando com água, por exemplo, numa poça. O que está acontecendo? É uma exploração, é uma descoberta. A criança está explorando a água, a criança está explorando acontece quando ela pisa na água, é uma experiência de descoberta. Então, acontece múltiplas experiências ali, vai muito além de uma simples bagunça, né? Então, não basta também descrever, é preciso que ele reflita, né, sobre aquele processo de aprendizagem que está acontecendo durante aquela descoberta. E quais os instrumentos de avaliação, né, e documentação pedagógica que nós temos disponíveis hoje, né? Então, hoje, né, a nossa documentação pedagógica, ela está embasada em diversos, né, pontos cruciais. Nós iniciamos o nosso processo de documentação quando nós pegamos o nosso planejamento, né, que chega aqui para vocês direto da secretaria, e vocês, professores, fazem o seu planejamento semanal, né? Você pega o planejamento, vocês fazem o seu planejamento semanário, né? Vocês planejam o que será executado durante a semana com as crianças, qual a intencionalidade pedagógica de vocês durante cada proposta, durante a semana, realizam um reflexivo, né? Pensam, né, durante essa semana, planejam a semana, refletem sobre o que deu certo, o que não deu, quais as propostas que precisam ser repensadas, né? Refletem sobre essas ações e produções das crianças, observam, fotografam, né? Através de vídeo, fazem anotações, né? Através dessas observações e anotações que vocês fazem das ações das crianças que ocorrem nesse cotidiano, né? São aí, nessas minúcias da infância do cotidiano, que acabam surgindo as mini histórias, né? Que são as narrativas escritas, né? São também durante a semana, durante todo o bimestre, que vocês proporcionam para nossas crianças do nosso maternal 2, e que surgem também as melhores hipóteses do desenho, né, que vocês podem estar aí fazendo a coleta das melhores evidências para a coleta, né, do desenho, que vai servir depois para a evidência da sondagem, né? E todas essas propostas que vão surgindo, as propostas mais significativas, as vivências mais significativas para as crianças, tudo isso depois, lá no final do nosso bimestre, no final do nosso semestre, vai compor o quê? O nosso sistema de avaliação que vai compor o nosso portfólio, né? Então, notemos que toda essa nossa documentação, ela está entrelaçada entre si, né? Toda essa documentação faz parte do quê? Né, de um conjunto de instrumento de documentação que compõe o nosso sistema de avaliação na educação infantil. E como nós falamos, esse processo de avaliação não tem uma função quantitativa, mas sim de acompanhar, né, esse processo de aprendizagem da criança, visando vivências e visando, né, um processo de aprendizagem que é totalmente contínuo da criança, né? Tem essa função, né, de quantidade, mas sim de uma função, né, de qualidade, qualificando cada vez mais essas vivências das nossas crianças, né? E aqui, né, temos essa frase do Loris Malaguzzi, né, que evidencia muito bem esse processo, né, da nossa educação infantil, quanto que é importante, né, esse processo de documentar na educação infantil, que é evidenciar o que acontece no cotidiano das crianças, né? Por quê? Porque o que se vê não existe. Então, o quanto é importante a gente trazer à tona
tudo que acontece, né, no cotidiano da educação infantil através das fotos, dos relatos, das mini-histórias, dos cartazes, o quanto é importante nas reuniões de pais trazermos, né, essas evidências, não só nos portfólios, né, que é importante, que é o nosso instrumento de avaliação principal, mas trazer de outras formas, né, para valorizar esse cotidiano tão vivo que acontece dentro da SEI, evidenciar durante todo esse processo, durante todos os dias no SEI, na entrada desses pais no SEI, termos cartazes evidenciando esses processos, temos cartazes que evidenciam essa vivência, né, das crianças nos corredores, na entrada, na sala, para que as famílias tenham contato, né, com tudo o que acontece no SEI, seja valorizado todo esse processo de aprendizagem das crianças, e seja divulgado amplamente esse cotidiano vivo das crianças, o quanto elas aprendem por meio das interações e por meio das brincadeiras dentro do SEI, né? Planejamento semanal, né? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso semanário, né? Resgatando um pouquinho a função tão importante desse instrumento aqui, né? Então, dentro do nosso planejamento semanal, do nosso semanário, né? A gente precisa lembrar, né, que dentro aqui dessa rotina, né, que já vem bem estruturada aqui para vocês, definindo o que será trabalhado nos cantinhos de acolhimento, nos momentos de roda de conversa durante a semana, na área externa, né, nos momentos aqui de sugestões para trabalhar com a arte, né? Então, para que essa rotina ela defina bem, né? Ela seja bem estruturada durante a semana e traga assim uma previsibilidade para o professor, né? Quando ela é bem estruturada, bem planejada, ela traz essa previsibilidade para que já esteja muito bem preparado, os materiais sejam pensados com antecedência, o que vai ser necessário trabalhar durante a semana. E também, né, as propostas, quando pensadas e organizadas com antecedência, ajudam o professor, né, a nortear o que ele pretende alcançar, né, de objetivo, né, com essa criança, com cada proposta. O planejamento, ele também ajuda o professor a ter mais clareza, né, sobre o que objetivo ele pretende alcançar durante a semana. Lembrando também que o planejamento ele não é engessado, por mais que o professor ele se organize, ele traz essa possibilidade do professor ampliar as propostas, mudar a rota conforme a necessidade da sala, né, ou da turminha, né? Então, ele ajuda bastante, facilita bastante aqui, né, essa tomada de decisão do professor. O nosso reflexivo, né, já traz aqui, né, a guia das perguntas norteadoras para nortear aqui a reflexão do professor sobre essas propostas que foram trabalhadas, o que deu certo, quais rotas precisam ser repensadas, né? E essa parte, né, a parte da documentação pedagógica que precisa evidenciar, né, o que aconteceu, o que o professor pensou durante a semana para acontecer com as crianças, né, o que foi pensado, e também para evidenciar o que foi vivido e o que foi aprendido durante a semana pelas crianças, né? E é uma parte muito importante, né? Porque a gente deve deixar muito evidente aqui quais foram as ações das crianças, quais foram as falas das crianças, quais foram o que mais despertou o interesse delas, o que mais elas gostaram. A gente diz que aqui é a parte que deve pertencer às crianças, né? É a parte que a gente deve evidenciar qual foi a participação efetiva das crianças durante as propostas, né? E aqui, né, gestores, a gente deixa bem evidenciado só o quanto é importante, né, esse feedback, né, para os professores, né, de que você viu esse reflexivo, né, que você participou, que você leu, que você e dá esse feedback para o seu professor, que você está lendo, e assinar esse reflexivo também com frequência. E por que que a gente faz todos esses processos, né, de avaliação, né, no SEI, né? Por que que a gente precisa estar fazendo todo esse processo?
porque a gente precisa avaliar, né, esse processo de desenvolvimento, né, dos nossos bebês e das nossas crianças bem pequenas, e como eles estão se relacionando com o mundo, né? Lembrando, né, que essa avaliação ela não tem caráter classificatório e de acordo com a gente viu na BNCC e nos demais documentos norteadores, como as diretrizes, a avaliação ela é um processo que é contínuo, né, e visa buscar cada vez mais qualificar, né, esse processo de desenvolvimento das crianças dentro do ser. E onde a gente registra, né, todas essas informações que a gente vai coletando durante o dia a dia, durante esse processo de vivência das crianças no ser, né? Onde a gente registra tudo isso, né? Na nossa ficha avaliativa, né? Então, a nossa ficha avaliativa, ela é um documento de avaliação pedagógica que ela acompanha esse processo, né, de vivência e de desenvolvimento das nossas crianças no SEI. É o nosso documento oficial que nós temos ainda, né? Embora se pense esse processo, né, da ficha avaliativa, ainda buscamos novas alternativas, né, sobre esse processo de avaliação dos bebês e crianças pequenas, mas até o momento a ficha avaliativa ainda é o nosso documento oficial, né? Ela não só acompanha esse processo, como ela também finaliza, né, esse processo avaliativo semestralmente. Lembrando que a ficha avaliativa, ela não é para ser lembrada só no final do semestre, né? Essa ficha avaliativa, ela é um processo contínuo, ela precisa estar com o professor desde o início do semestre, para que ela acompanhe todo esse processo de aprendizagem, desenvolvimento do processo dos bebês e das crianças bem pequenas, as aprendizagens que forem sendo consolidadas, o professor já pode ir fazendo as anotações na ficha. É necessário que o professor conheça os marcos de desenvolvimento, o que se espera que os bebês e crianças pequenas alcancem de marco de desenvolvimento, quais são as habilidades que as crianças precisam desenvolver para que se busquem as propostas que precisam ser contempladas, além do que é contemplada no planejamento, para que as propostas sejam ampliadas, visando alcançar essas habilidades, para que ao final do semestre as crianças possam ser contempladas com essas habilidades. Por isso, a importância dessa ficha estar nas mãos dos professores e desse processo ser contínuo. O relatório bimestral. Vamos falar um pouquinho do que compõe o nosso relatório, né? Vocês, né, nesse primeiro bimestre já elaboraram, né, que acredito eu, com a equipe, né, vocês professores, com a equipe gestora, já deve ter elaborado esse relatório bimestral. Mas o que é esse relatório bimestral e o que deve compor esse relatório bimestral, né? O relatório do desenvolvimento infantil, né, dos bebês e das crianças bem pequenas, é uma documentação pedagógica que deverá ser elaborada de forma bimestral, né? E como que a gente elabora esse relatório, né? Através de pequenos relatos, né, do desenvolvimento infantil, né, que são feitas diariamente, né, no diário reflexivo ou de forma semanal, né? Cada professor tem a sua forma de evidenciar. Então, são através dessas coletas das anotações que vocês fazem, né, durante todo o bimestre, que vocês elaboram esse relatório bimestral. Através das coletas, dos registros que vocês vão revisitando, dos vídeos dos processos de pesquisa dos bebês e das crianças bem pequenas, onde se evidencia todo o processo de descoberta, né, dos bebês e das crianças bem pequenas. E o que é necessário para se escrever, né, um bom relatório? É necessário que tenha uma boa distribuição do que a gente pretende evidenciar, do que se pretende relatar. Então, é preciso, né, primeiramente, saber o que vai conter, que é necessário ter um começo, um meio e um fim, né? E o escrever de forma concisa e direta. Aí,
foi colocado aqui alguns itens, né, que não pode faltar nesse relatório. E seria exatamente o quê? Né? Escrever sobre o perfil da turma, né? Então, nesse perfil não é necessário eu colocar a quantidade, né? Quantidade de meninos e meninas que compõem a turma. Mas o ideal é que se cite somente o total de crianças, tá? Escrever sobre as propostas que foram trabalhadas durante o bimestre e o que mais chamou a atenção da turma, o que mais eles gostaram, o que mais chamou a atenção sobre as interações que aconteceram durante a rotina, como que elas costumam acontecer, como é a participação das crianças durante esses momentos, sobre a chamadinha, como que os bebês participam, como que as crianças participam, os momentos de cantiga, a hora da história, sobre a jornada, o que foi mais notório no desenvolvimento de cada turma, se os direitos de aprendizagem foram alcançados e, principalmente, ter uma boa conclusão. Então, são elementos aí que não podem faltar num bom relatório bimestral. Lembrando que aqui são alguns itens, né, mas que cada professor tem o seu jeitinho, né, de compor e de relatar, né, sobre os acontecimentos, sobre o processo aqui de aprendizagem dos bebês e das crianças bem pequenas. Tá? Os resultados da sondagem, nós vamos estar trabalhando em um momento mais oportuno com as crianças, tá? Aqui nós colocamos algumas evidências de como vocês podem, né, estar coletando, né, essa sondagem com as crianças, né, das evidências das crianças durante o cotidiano, durante as propostas, né? Então, são várias as maneiras da gente coletar a hipótese do desenho da criança, que não seja só através do desenho no papel, do desenho da folha. Pode ser um desenho coletivo, né, num cartaz, pode ser no desenho com giz no chão. Aqui nós temos o desenho com a terra, no desenho na farinha, no desenho na areia, e tem até uma hipótese aqui, né, que a criança desenhou na própria perninha, e se a gente evidenciar bem aqui, dá até para ver que ela fez um esquema, né, com canetinha nas próprias pernas. E aqui algumas dicas, né, muito preciosas, né, do que é necessário fazer para que as nossas crianças possam avançar na hipótese do desenho. Então, para que as crianças elas avancem, né, a gente precisa oferecer ricas experiências para elas e principalmente experiências motoras, né? Vai depender muito desse ambiente e do que a gente oferta para ela durante essas interações. E, né, as experiências motoras, né, a gente precisa lembrar que ela é a base para o desenvolvimento do desenho. Então, assim, antes de desenhar melhor, a criança ela precisa primeiro ela ter controle, né? Controle do corpinho, dos movimentos do seu corpo, controlar o corpo, controlar os gestos, principalmente os gestos, né, das mãozinhas, né? Então, brincadeira de empurrar, de puxar, encaixar, empilhar, alinhavar, de pinçar, rasgar e recortar são ótimos, né? Para desenvolver todo esse controle corporal. Pintura com as mãos, com pincéis grossos, com rolinhos, desenhe superfícies grandes no chão, na parede, no craft, correr, pular, se equilibrar-se. Então, tudo isso fortalece a coordenação e a firmeza do traço da criança. Então, ela precisa explorar esse corpo como um todo, né? Desenvolver essa consciência corporal, desenvolver o equilíbrio, desenvolver esse tônus, né, do corpo, para que ela possa avançar, né, nessa hipótese do desenho, né? Ela precisa de muita experiência motora, explorar bastante o lado de fora, correr, pular, escalar, né, ter muitas experiências, muita vivência, para depois ela ir lá e concretizar esse desenho lá no papel, tá? E o que é essencial, né, para que a gente possa favorecer esse avanço depois de todas essas vivências? A oferta também de materiais, né, de materiais variados para essa criança também faz toda a diferença.
As crianças, elas precisam experimentar, né, diferentes materiais gráficos, como lápis de cor, o giz de cera, canetinha, pincéis, tintas, carvão, suporte variado, né? O papel grande, o papelão, a parede, o chão. Então, quanto mais diversidade de materiais a gente ofertar para que as crianças explorem, mais elas vão ampliar os seus traços, mais elas vão ampliar as suas formas e vão estar explorando essas possibilidades de desenho e vão estar enriquecendo, né, cada vez mais esse traço e essa hipótese do desenho tem essa possibilidade de avançar. Elas precisam de experiência, né? Elas precisam vivenciar cada vez mais para que elas possam depois transportar para o desenho essas vivências. Os espaços e os suportes adequados, né? Como que a gente pensa, né, nesse espaço e nesse suporte, né, no nosso dia a dia? As folhas grandes, né, elas permitem o movimento grande, né, de preferência, né, suporte que as crianças possam explorar com os braços abertos, né, explorar toda a amplitude, né, do movimento do bracinho, né, principalmente as superfícies verticais, que elas possam explorar essa amplitude, né, como as paredes, as loudas, né, elas ajudam bastante nesse controle do traço. E o que é importante também é a gente ofertar para essas crianças que ela tenha esse acesso livre a esses materiais, né? Quando a gente diz esse acesso livre, é que elas possam também ter essa autonomia de manusear, de pegar, de trocar as cores, manusear o tirar e o colocar a tampinha, pegue, guarde, manipule, escolha as cores, né? Fique disponível para ela trocar as cores, tem essa diversidade de material para escolher, não só a canetinha, mas tem à disposição ali a canetinha, o giz, o lápis, para que ela troque, tem essa autonomia de sentir a diferença das texturas, do peso, a troca de cor, as tonalidades, que ela possa ter essa amplitude, né, nos momentos aí de exploração do desenho. Observação e valorização do processo. O professor também, né, ele precisa, durante essa exploração do desenho, ele ofertar essa liberdade para a criança, mas estar sempre ali, observando, dando suporte, não intervir somente quando necessário, mas estar ali, né, dando apoio, observando o que a criança faz e valorizando essa produção das crianças, né, sem corrigir, né, sem dar modelo pronto, sem padronizar, mas porém estar ali, né? O professor ser o mediador, o incentivador do processo de aprendizagem da criança, né? Porque o foco, quando a criança está produzindo o seu desenho, né? Não é o que a criança desenha, né? Não é se está, né? Ou se está certo, ou se está errado, né? Se está bonito, né? Mas o foco ali é a produção da criança, é a valorização do que está sendo feito por ela, né? E como fazer essas intervenções intencional, né? Como que, né? Como, né, pontuar, né, de forma assertiva. Então, intervir não é ensinar, né, a desenhar certo, né? Mas provocar esses avanços, né, com perguntas disparadoras. Então, né, aqui tem alguns exemplos de perguntas disparadoras que o professor ele pode utilizar no momento ali de desenho das crianças. Por exemplo, me conta sobre o seu desenho, né? O que mais que você poderia acrescentar, né? De repente a gente percebe que está faltando alguma coisa, ao invés da gente falar o que está faltando, né? Você fala o que você, né? O que mais você pode colocar, né? É, se vê se a criança está utilizando demais uma mesma cor, né? Ao invés de ele falar, você não quer trocar de cor, ou, né, ai, tá tudo da mesma cor, vamos trocar de cor. A gente pode falar, não, quer tentar usar outra cor, né? Quer tentar usar outro material, né? E deixar ali à disposição da criança para que ela perceba, né, que ela pode utilizar outro material, ao invés de impor, né? Então, assim, quando a gente faz essas intervenções assertivas, né, provocando a criança ao avanço, a gente estimula, né, esse pensamento, a gente estimula a linguagem, a gente estimula a criatividade da criança, ao invés de podar a criatividade dela.
A relação entre o desenho e a linguagem, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa relação aqui, né? Então, quando a gente fala, né, sobre desenho, né, o que que quando a criança ela nos fala, né, nos traz essa fala, né, sobre o que ela desenhou para a gente, ela organiza suas próprias ideias, ela traz significado àquilo que ela desenhou, sobre o que ela produziu, e ela começa a trazer a representação do mundo, o que ela enxerga sobre o mundo. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente começa a fazer com que a criança reflita e nos traga fala sobre o que ela desenhou, mas de forma espontânea. Então, a criança, ela, né, quando a gente fala, né, que o desenho é uma forma de linguagem, é sobre isso que nós estamos falando. Quando a criança ela começa a organizar as ideias, né, e trazer significado, né, ao que ela produz. Ela começa a pensar antes de, né, colocar no papel. Ampliação de repertório, né? Então, assim, quanto mais a criança vivencia, quanto mais a gente oferta para ela propostas significativas, vivências, né, com significado, mais ela desenha, né? Mais ela traz para a gente no papel aquilo que teve significado que ela vivenciou, seja histórias, passeios, brincadeiras, as vivências que ela teve na escola. Então, é muito importante a gente trazer essas vivências para as crianças, como observação de imagem, fazer leitura de livros diversificados com imagem significativa, vivência na natureza, né? Porque o desenho é a representação real do que a criança vive e que teve significado para ela, né? E o desenho é uma prática que precisa, né, de tempo e precisa de frequência, né? A gente precisa oportunizar diversas vezes para a criança dentro na jornada na creche, né? Teve momento livre, nos cantinhos de acolhimento, não só nos momentos de propostas, mas precisa ser também um desenho de forma espontânea, né? Deixar ali no cantinho, né? Os papéis, as canetinhas, para que as crianças também desenhem quando, né, elas tiver vontade de desenhar, né? Então, precisa ser uma prática constante, né? E não só uma proposta esporádica que acontece de vez em quando, ou apenas de forma dirigida, né? Quando direcionada pelo professor. Peraí, a gente acho que voltou um pouquinho aqui. Eu ainda não cheguei para vocês aqui na parte da organização, tá? Acho que ele pulou sozinho aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, tá? Eu vou chegar na parte agora da organização do portfólio com você. Aqui. E vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre a questão, né, da organização do portfólio, né? E como que ele é organizado, né, esse portfólio, né, no SEI. O portfólio é uma documentação, né, que nós estamos aqui em construção, né, desde do, do ano anterior, e esse portfólio ele está sendo elaborado, né, durante todo o ano letivo. Ele é feito através de pequenos relatos, né, do desenvolvimento infantil, das reações dos bebês e das crianças, anotações feitas no diário reflexivo, né, como nós vimos, registros fotográficos das propostas, brincadeiras, interações, né, que são realizadas no SEI, dos registros da jornada, dos processos de pesquisa e de descoberta dos bebês e crianças bem pequenas e observação dos marcos, né, de desenvolvimento, né, de cada criança.
Avaliar na educação infantil, né? Como que é feita essa avaliação, né? A avaliação ela é feita, né, por meio do portfólio, né? Esse portfólio ele coordena e orienta a aprendizagem e o desenvolvimento, né? E o nosso portfólio hoje na rede, ele é organizado dentro de uma pasta catálogo preta, né? E essa pasta catálogo, ela é composta, né, por essa pasta preta, identificada com uma etiqueta, e nessa etiqueta tem o nome completo da criança e a identificação da escola, né? Então, essa é a composição do nosso portfólio hoje na rede. E esse portfólio é um dos principais métodos de avaliação das etapas do desenvolvimento da criança, né, durante a educação infantil. Ele acompanha todo esse processo, né, de desenvolvimento da criança, todo esse processo de documentação, né? E como diz essa citação, né, ele não é apenas um depósito das propostas das crianças, né? As professoras, né, devem tê-lo como um elemento importante para o aperfeiçoamento do seu trabalho. Olhando e refletindo sobre as produções infantis, né, nós podemos pensar alternativa para melhor ensinar, né? Então, essa compreensão, né, de portfólio da educação infantil nos traz esse olhar, né, de compreender ele como um processo, né, que acompanha esse desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas, né, desde o berçário, né, até o maternal 2 e dando sequência, né, para os segmentos seguintes. Os portfólios, né, eles são fonte de informações importantes, né, sobre os bebês e as crianças bem pequenas, né, eles nos permitem valorizar essas conquistas dos bebês e das crianças, identificando suas dificuldades e aspectos que ainda precisam de uma atenção maior para que ocorram avanços, como também proporciona ao professor oportunidades de análise e de suas ações educativas voltadas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, é muito importante, né, quando chega esse portfólio até nós, professor, que ele seja analisado, porque a gente possa conhecer quem é essa criança, né, que está chegando até nós, né? Que informações, né, eu vou receber dessa criança, né, que está chegando até mim, para que eu possa intervir, né, sobre essa criança. O portfólio, né, ele acompanha, né, todo esse processo da criança e serve também para que eu possa registrar e dar visibilidade a todo esse processo de desenvolvimento da criança, né, desde a sua entrada, permanência no SEI e a saída dela para outro segmento. O objetivo do portfólio é qualificar a educação infantil e dar visibilidade, né, a esse desenvolvimento da criança. Ele permite uma avaliação contínua, formativa e qualitativa através dos registros que são realizados de forma progressiva. Ele constrói memórias e identidade, né? Porque ela relata todo o percurso da criança. Ela se torna também, né, um registro afetivo e histórico de toda a trajetória da criança, valorizando as experiências vividas durante a sua permanência no seio. O portfólio não é só um arquivo, né, de atividades, né, pronta, mas é um instrumento vivo, né, que documenta, interpreta e comunica o desenvolvimento da criança, tornando visível a aprendizagem que acontece, né, nas experiências do dia a dia da criança no seio. Ela é passada de um segmento para o outro e possibilita conhecer a criança que chega. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição do nosso portfólio. Então, como será composto o nosso portfólio do ano de 2026, no nosso berçário 1 e do nosso berçário 2? No primeiro semestre de 2026, né, no berçário 1 e no berçário 2, esse portfólio será composto pelo relatório de desenvolvimento da criança, que será bimestral, precisa compor a capa do ano vigente, né? Essa capa ela precisa ser feita para todas as crianças, né? Que vão entrando progressivamente durante o ano. Também será composto pelos primeiros dias no SEI, né? Que vai falar sobre adaptação e acolhimento. Também para as crianças novas e conforme elas forem ingressando durante o ano.
Mas as crianças que já fazem parte do SEI, né, já vêm de um segmento para o outro, elas não é necessário que elas façam o meu primeiro dia do SEI, porque elas já fazem parte do SEI, né? Então, essa não é necessário, tá? As propostas mais significativas, né? Então, essas propostas mais significativas, elas serão semestrais. Então, eu vou precisar escolher aí duas, três, né, ou mais propostas significativas para que elas façam parte aí, né, dessa jornada, né, das crianças no SEI, para compor esse portfólio de forma semestral. Tá? E a jornada na creche, a alimentação, ela precisa ser bimestral no berçário. Por que bimestral no berçário? Porque o nosso berçário, principalmente o nosso B1, ele tem transições que são muito curtas, principalmente na alimentação. Pensar no nosso berçário 1 de 6 meses, né, que faz a transição, tem o cardápio de transição que dura 1 mês, né? De 6 meses, ele faz a transição para o cardápio de 7 meses dentro, né, de 1 mês. Então, essa transição ela é muito rápida, né? E de 7 a 11 meses também. Então, essa transição ela precisa ser, dentro da alimentação, ser bimestral, né? Porque essas mudanças de alimentação, elas são muito curtas, né? E a aceitação das crianças, essas minúcias dentro da alimentação, elas precisam ser observadas e documentadas, né, de forma mais minuciosa, né? Acompanhar essa jornada da alimentação, a aceitação das crianças dentro desse cardápio, a questão também da aquisição da autonomia dentro dessa alimentação. Então, são minúcias que precisam ser observadas, né, dentro dessa jornada na creche de maneira mais minuciosa, né? Então, precisa ser bimestral para que se tenha esse olhar mais refinado nesse processo, tá? Higiene e descanso, né? Também bimestral, né? Porque os bebês são mais detalhistas nessa questão da higiene, do descanso, né? Então, vamos registrar de forma bimestral para que se tenha esse olhar mais refinado nessas minúcias dos bebês aí no berçário, tá? Proposta de área externa, e vai ficar sendo semestral, e essa proposta só será registrada no segundo semestre. Bom, e a mini história, né, ela vai ser registrada de forma semestral, né, uma mini história por semestre, né, ficando assim, cada sala, né, pelo menos uma mini história, né, por sala, né, como sugestão para compor esse portfólio, pelo menos uma mini história por semestre, né, por sala, tá bom? Portfólio do Maternal 1, né? Como será composto esse portfólio do Maternal 1, né? Tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Também temos o relatório de desenvolvimento da turma, que é bimestral, a capa também do ano, que precisa para todas as crianças, e mais, né, conforme as crianças forem ingressando, meus primeiros dias, né, no SEI, né, adaptação e acolhimento, aqui nós precisamos também, né, para as crianças novas, né, e para as crianças que forem ingressando durante o ano, as propostas mais significativas, que continua sendo semestral, também a gente vai escolher de 2 a 3, que as crianças mais gostaram, tá bom? A jornada na creche, né, no SEI aqui, né, no maternal, ela vai ser semestral. Por que semestral aqui, né? Porque aqui no maternal as crianças já estão com a alimentação consolidada, né? As crianças já têm alimentação, né, maior de 1 ano, então não tem transição aqui na alimentação, né? Já estão com essa alimentação consolidada. Então, a nossa alimentação aqui no maternal, ela será semestral, um acompanhamento das preferências, um acompanhamento aqui da conquista da autonomia das crianças, né? Do momento de como elas se sentam à mesa, se precisam de apoio para subir à mesa, já se sentam à mesa sozinha, já se alimentam sozinha, né? Como é esse acompanhamento da alimentação?
quais as preferências dessa criança durante a alimentação, né? Então, são esses os pontos aqui a se observar. Preferências, autonomia, já se senta à mesa sozinha, né? Então, esses pontos aqui de observação da criança, que ela já tem uma alimentação aqui, né, no cardápio consolidado, tá? Higiene e descanso. Por que higiene e descanso? Nós deixamos aqui, fizemos um pequeno ajuste, né, de deixar a higiene e descanso bimestral, de forma bimestral aqui no nosso maternal 1, né? Vamos lembrar que o maternal 1 é a fase que passa pelo, né, desfraude, né, pelo desfraude respeitoso. Então, é importante que seja bimestral, porque as nossas crianças no maternal 1 estarão passando por um momento muito importante que consolida a autonomia deles, né, que é o processo de desfraude. Então, é importante ter esse olhar, né, para essa fase tão importante da conquista da autonomia das crianças e evidenciar as crianças que estão passando por esse processo de aquisição da autonomia, né, e deixando a fralda, tá? Desenho, né? O desenho, né, da criança aqui do nosso maternal 1, né, seja por aquelas, né, seja por diversos suportes, diversas maneiras de documentar esse desenho da criança, nós vamos evidenciar um desenho da criança do maternal 1, né, durante o semestre. Então, vai ter uma evidência de desenho no primeiro semestre e uma evidência de desenho no segundo semestre, para a gente poder acompanhar esse processo aí de evolução do desenho da criança no maternal, né? Essa criança que vai chegar lá no nosso maternal 2 posteriormente, tá? Uma proposta de ateliê na área externa, isso também será semestral, com registro somente no segundo semestre, tá? E também um registro de mini história, que também será semestral, né? Também além de ser semestral, é uma mini história por sala, tá? Pelo menos uma mini história por sala, uma mini história seja da turma ou surgiu de uma criança, né? Então a gente solicita uma como sugestão, pelo menos uma mini história, né, por sala, né? Como o professor vai produzir, como vai surgir essa mini história, fica a critério do professor, pode ser de uma criança, de um grupo de criança, da turma toda. Lembrando que a mini história ela é espontânea, ela surge do cotidiano infantil, das vivências, né? Então ela surge de forma espontânea, não é nada forçado, né? Então, assim, acredito que dentro do semestre possa surgir muitas mini histórias, então acredito que pelo menos uma mini história por turma durante o semestre é possível que surja, né? Maternal 2. Então, o maternal 2, ele é bem parecido com o maternal 1, né? Acho que a única diferença aqui do nosso maternal 2, né, é que nós temos aqui a jornada que é semestral, né, que vai ficar diferente, e a higiene e descanso do maternal 2 já é mais consolidada também, né? Porque é uma fase que as crianças já espera-se que todas tenham deixado a fralda. Há casos esporádicos, né, de uma criança ou outra que ainda fazem o uso da fralda, que precisam ser trabalhadas pontualmente, mas já espera-se que a maioria das crianças na faixa etária de maternal 2 já tenham deixado a fralda. Por isso que trabalhamos a jornada da creche alimentação semestral e higiene e descanso de forma semestral, já pensando nessa consolidação aqui, né? E a hipótese do desenho, né, do maternal 2, que como fazemos a coleta da evidência do desenho de forma bimestral, então essa evidência, né, do desenho, ela fica no portfólio da criança, né? Lembrando que essa evidência do desenho, ela precisa estar devidamente etiquetada, com a identificação do nome da criança, datado, né, com o dia, né, que foi coletado, que foi evidenciado, e com o nome da professora, tá? E também, né, a proposta ali de ateliê da área externa, que também é semestral, né, e que também fica documentado para o segundo semestre. E também a mini história, né, que também compõe aqui o nosso maternal 2. Bom?
aqui, né? Porque nós documentamos a jornada dos bebês e das crianças, né? No SEI. No SEI, muitas das aprendizagens são sutis, né? Um olhar, um gesto, uma tentativa. Então, documentar essa jornada, ela nos permite perceber os avanços dos bebês e das crianças pequenas. E é necessário que a gente lembre que dentro do SEI, tudo do portão para dentro é currículo, né? Tudo é aprendizagem, né? Tudo precisa ser pensado de forma intencional, seja pelo professor, né? Ou pelas demais equipe escolar. Então, as primeiras interações, as primeiras conquistas motoras, a evolução da linguagem, né? A construção dos vínculos, tudo isso acontece dentro do SEI, ou seja, acontece dentro da jornada, né? Então, se nós não registrarmos esses processos, né, tudo isso passa desapercebido e essas aprendizagens, ela acaba passando de forma desapercebida, né? Então, tudo isso é muito sutil e a gente precisa trazer todas essas aprendizagens, né, para que elas sejam de fato reconhecidas, né? E quando a gente registra, né, todos esses momentos, o professor ele torna visível essas conquistas que são tão importantes, né, como a construção da autonomia, a ampliação da comunicação, a formação dos vínculos, né, o reconhecimento do corpo, os gestos, né, um gesto tão simples como aprender a segurar a colher, a participar da troca, sinalizar quando está com sono, né? Tudo isso tem tanto significado, né? E revela tanto avanço no desenvolvimento infantil. Os registros também permitem acompanhar o bem-estar da criança, né? E respeita os seus ritmos, suas preferências, as suas necessidades. Revela também como cada criança se relaciona de forma singular, né? Com o alimento, com o cuidado do seu corpo, com o descanso. E a documentação também ajuda a compreender e acolher essas particularidades. Isso fortalece a compreensão de que o SEI é um espaço educativo e nos ajuda a trazer a desconstrução, né, da ideia somente, né, do SEI como um lugar de cuidado. Não que não seja, né? Lembrando, né, que os eixos da BNCC nos traz, né, o SEI como cuidar e educar como algo indissociável, né? E com esses registros, né, bem embasados e documentados, né, e quando a gente apresenta esses documentos de forma legítima, as famílias passam a enxergar, né, esse desenvolvimento das crianças para além, né, desse cuidado. Documentamos a jornada, né, as propostas, né, mais significativas, né, vivenciada pelas crianças e pelos bebês, né, como, por exemplo, né, as experiências na área externa, né, aqui eu trouxe algumas fotos que foram enviadas pelo SEI, né, são experiências riquíssimas, né, de ateliê, de exploração com a farinha, de exploração aqui com funil e areia, que a gente pode enxergar quantas aprendizagens aqui, né? As crianças estão vivenciando através dos ateliês, através da exploração com as texturas diferenciadas, através da transformação de relação aqui, né? Com o funil, né? São múltiplas experiências acontecendo aqui que a gente precisa trazer, que a gente precisa evidenciar para as famílias, que não é um simples brincar, quanto de aprendizagens estão acontecendo aqui, quantos conceitos, né, as crianças estão aprendendo durante esse brincar. E aqui o nosso modelinho de portfólio, a nossa capa, né, que, né, como nós citamos, que precisa ser feita para todas as crianças, né? Lembrando que essa capa, essa foto da capa, ela precisa ser uma foto espontânea, né? Não é uma foto posada, né? Dos nossos bebês e das nossas crianças. E esse modelo também será enviado aí para vocês. Os meus primeiros dias, né? Como que vai ser esse primeiro dia na creche, né? Como que foi, né? Como que a criança interagiu, de quais maneiras, né? Como que ela participou. Então, como que a gente documenta, né, esse processo? Então, vai seguir um modelinho aí para vocês também, como sugestão, não que seja
para seguir exatamente dessa forma, mais uma inspiração de como documentar esse processo. Aí segue esse modelinho aqui. João iniciou em fevereiro de 2026 no SEI. Ficou tímido nos primeiros dias, mas logo começou a interagir e brincar com os coleguinhas. Hoje, já adaptado, nos momentos de acolhida, João gosta muito dos cantinhos de leitura e explorar os materiais não estruturados. É uma forma da gente documentar esse processo, né? Como foi a reação da criança, né? Como que ela interagiu com os colegas, né? Como que ela interagiu com os materiais, né? Como que essa criança está hoje. A jornada, né, que é para ser feita, né, de forma bimestral, no B1, né, e no B2, né, aí aqui, né, a sugestão de como documentar, né, como seguir esses momentos, houve transição de cardápio, houve boa aceitação, né, a criança já se alimenta com autonomia, quais as preferências, né, são sugestões, né, mas o professor, ele pode ampliar o repertório, colocar alguma observação que foi pertinente durante esse processo. Aqui segue um modelinho, né, também de como documentar, né? Uma sugestãozinha aqui, ó. Maria tem aceitado bem a sopinha amassada com garfo, né? Teve boa aceitação alimentar ao iniciar no seio. Está em processo de aquisição da autonomia, necessitando do auxílio do adulto, porém sem abrir mão de ter uma colher só para ela tentar suas colheradas. Sua alimentação preferida no momento é a sopinha de fubá com carne. Né? Então, aqui a gente evidenciou um pouquinho, né, de como está sendo esse processo para a criança, qual é a sua preferência, né, e qual é a aquisição da autonomia dela nesse momento. Então, está bem evidenciado o processo de como, né, ela chegou, como ela está, como é a aceitação, qual a conquista da autonomia dela, né? Então, a gente precisa equilibrar as informações, né, para poder evidenciar o processo da criança durante essa jornada da alimentação. Higiene e descanso, né, que também é de forma bimestral, né? Como é organizado esse momento, como a equipe da sala atua nesse momento, como esse momento é compreendido, não sei, né? Como a criança é acolhida, quais os sinais de autonomia, né? Como ela sinaliza o cansaço, como que ela sinaliza o sono. Aqui trouxemos também, né, uma sugestão de como documentar esse processo. Sugestão. João segue em minigrupo ao banheiro no momento da escovação com sua professora. E já consegue escovar os dentes sozinho e também higienizar as mãos, precisando de apoio para apertar o frasco de sabonete líquido. Para o momento do descanso, ao adentrar na sala referência, encontra sua caminha com seus pertences, tira seus sapatos, solicita sua chupeta e a sua naninha e se acontecendo com facilidade. Então, aqui a gente consegue narrar um pouquinho dos processos, como que é a aquisição da criança no processo da autonomia, do que ela precisa nesse momento para poder se aconchegar e dormir. Então, a gente narra como foi, né, esse processo da criança para o momento do sono, tá? E as mais significativas, né, que são as propostas semestrais aqui, que a gente vai, né, professores irão escolher e fazer, né, o relato sobre como foi a participação das crianças. E a minha história, né, tanto no B1 e no B2, que é semestral. E aqui, né, porque a gente, né, documentamos também, né, com mini histórias, o cotidiano dos bebês e das crianças bem pequenas, né? Lembrando que as mini histórias é também uma forma de tornar visível e intencional, né, a documentação pedagógica e de trazer também esse cotidiano das crianças, né? Que é tão significativo, né, dentro, né, da creche e da pré-escola. E como que a gente relata, né? Como que a gente documenta as mini histórias? Através de foto, através das falas das crianças, quando possível. Não é obrigatório colocarmos a fala das crianças, né?
e através também da interpretação, ou seja, através da narrativa dos professores, né? Então, é a principal forma de documentarmos as mini-histórias no dia a dia, né, da criança, é trazer esse cotidiano das crianças de forma narrada, né? A gente chama, né, de forma, uma narrativa poética, curta e poética, né? E qual que é a função, então, da minha história, né? Tornar visível, né, esse cotidiano, né? Tornar visível esse desenvolvimento, é, trazer a descoberta das investigações das crianças, as interações com as crianças e os adultos, a forma como eles brincam e interagem entre si, as expressões, as emoções vividas durante aquele momento, as iniciativas que as crianças tomam durante as brincadeiras, a construção da autonomia, né? Então, a mini história, ela dá sentido, né? Ela traz visibilidade, né? E intencionalidade ao cotidiano das crianças. Então, é por isso que é importante que a gente documente com a mini história, que a gente traz, né? Vida, a gente traz à tona todo o cotidiano vivido pelas crianças, né? Que é carregado de intencionalidade e que é carregado de aprendizagem. Modelo aqui, né, do portfólio do Maternal 1 e do Maternal 2. Também tem a capa, né, com a foto espontânea. Os primeiros dias, né, no SEI, né, que é adaptação e acolhimento também, com as fotos espontâneas das crianças, também narrando como foi esses primeiros dias, como que a criança interagiu, quais brincadeiras que ela mais gostou e participou, a jornada também, né, muito parecida com o que nós falamos ali no berçário, né, faremos um resumo de como, né, seguir esses momentos, né, da alimentação, quais foram as conquistas das crianças na autonomia, se ela já se alimenta com autonomia, quais são as escolhas, as preferências da criança, lembrando, né, que no maternal 1 e no maternal 2 a alimentação ela é semestral, a jornada, né, na higiene e no descanso também, lembrando que no maternal 1 é bimestral a higiene e o descanso, e no maternal é semestral. E o que registrar, né, em cada uma delas, né? Tá? E tem aqui quais as principais conquistas, né? Ela já consegue lavar as mãos sozinha? Já seca as mãos sozinha ou precisa de apoio, né? Consegue pegar o sabonete líquido? Usa o banheiro com autonomia? Faz a escovação com autonomia? Sobe e desce do banco ou precisa do apoio do adulto, né? Usa o cantinho, já usa o cantinho do nariz com autonomia? Tira e põe o sapato, dispensa o resto de comida no lixo sozinho ou precisa do apoio do adulto, né? Quais as preferências da criança, né? Ela dorme sozinha ou precisa de apoio? Objeto de apego, tem naninha, paninho, travesseirinho, cobertor, chupeta, né? Então, essas são as narrativas, né, dos momentos aqui da jornada da creche, de higiene e de descanso, tanto para o nosso maternal 1 quanto para o nosso maternal 2. E temos como sugestões, né, ficando aberto para o professor também acrescentar o que for pertinente, né, o que ele observar. E as propostas mais significativas também, né, do maternal 1 e do maternal 2, que também será registrada de forma semestral, né? Então, o professor vai escolher aí, né, duas, três, até quatro propostas, vai fazer um breve relato, né, e falar sobre o objetivo das mesmas, né, de como foi a participação aí da criança. E o ateliê, né, na área externa, que também será evidenciado de forma semestral, vai fazer um resumo de como, né, como foi esse momento, né, como as crianças exploraram essa proposta aí do lado externo, né, como que foi, né, brincaram, né, quais foram as materialidades exploradas, gostaram, como foi essa exploração. Então, o professor vai fazer um relato de como foi essa proposta na área externa, com as crianças.
e a mini história, né, no maternal e maternal 2, que também será de forma semestral, uma mini história por sala, né, como sugestão para compor o nosso portfólio no primeiro e no segundo semestre aqui, tá? Aqui, para complementar, né, também foi colocado um vídeo, né, do autor Paulo Fock, com algumas dicas, né, um pequeno guia para escrever minha história, né? Então, eu vou estar, estaremos enviando para vocês, para que vocês possam trabalhar com a equipe de vocês aí, né? É um pequeno guia de como coletar as evidências, um passo a passo para compor a minha história. Já temos professores na nossa rede que já vêm, né, nessa pegada de produzir as mini histórias. Mas temos professores que chegaram, né, de outro segmento, que ainda estão nesse início, né, de produção de mini histórias. Então, creio que esse vídeo vai contribuir muito para aqueles professores que estão iniciando na produção de mini história. Então, ele traz dicas muito importantes de como iniciar esse processo de produção de mini histórias, tá? E também, né, é, acabamos aqui a orientação, né, nesse momento de produção, né, do nosso portfólio, de composição do nosso portfólio de 2026. Agradeço, né, a atenção de vocês, gestores, professores. Qualquer dúvida que tenha ficado, estarei à disposição de vocês. Peço que entrem em contato, seja aqui pelo telefone do departamento, ou peça para o gestor entrar em contato pelo WhatsApp. Estarei à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez. Estaremos enviando a validação de presença em um link também de participação de vocês. É muito importante a devolutiva de vocês em relação ao que está sendo trabalhado, ao que está sendo enviado para os seis. E conto, né, com a participação e a devolução aí de vocês, para que a gente tenha um parâmetro de tudo que está sendo trabalhado e enviado para as unidades escolares. Muito obrigada por tudo. Até a próxima.